Audiência no debate Dragão do Mar, Colégio Dragão do Mar com vocês, hoje trazendo em virtude da semana que se iniciou com a semana do professor, mas também nós estamos aqui debatendo com vocês algo extraordinário, curioso e que vai gerar muita expectativa tanto do nosso convidado quanto dos nossos ouvintes que estão na hora dessa, nossos telespectadores que estão aí observando que 13 de outubro foi o dia do escritor e aí eu trouxe justamente um escritor falando sobre ufologia. Está comigo aqui Áureo Maza, nosso amigo Áureo Maza, escritor, e ele vai falar mais um pouco do seu livro, da sua expectativa e de fatos curiosos, né, Marco? Com certeza. Bom, antes de tudo, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário posterior que os colegas vão estar ouvindo essa live, esse vídeo, né? É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço aí ao Manuel, ao Colégio Dragão do Mar pela oportunidade de divulgar o meu trabalho literário e a gente conversar, né, um pouquinho sobre esse assunto tão curioso, tão interessante que é a ufologia. Exatamente, é isso que nós vamos tratar nesse exato momento e falar. Áureo, o que é ufologia? Algo você acredita, algo de que não se acredita? Eu fui um cara que, quando eu era mais novo, eu sou de Acaraú. Eu vi algo naquela época deitado com o pessoal, a gente deitava ali perto do local da igreja, que era uma pracinha que tinha, e eu vi um fato meio curioso de algo que era uma estrela, só que, olha o fato, ela vinha bem devagarzinho, de uma hora para outra ela fez isso e sumiu. Quer dizer, e sumiu, porque se fosse uma estrela lá, e eu fiquei meio encucado, curioso com né? Aquilo dali, né? Se foi ilusão, se foi a conversa que nós estávamos lá com meus amigos. E aí, o que é isso? Será que era alienígena? Quem sabe, né? Bom, pessoal, ufologia é uma disciplina, eu não sei se o termo ciência talvez seja o mais adequado, não, mas ela tenta explicar esses fenômenos, né? Que a gente não consegue explicar, né? Então a ufologia, ela tenta explicar isso a você de uma maneira mais simplificada. O que seriam esses fenômenos que a gente vê pelo universo, pelo cosmos, se existe, né, vida alienígena em outros planetas. E é mais ou menos isso que o meu livro trata, né? Eu procuro, nesse meu trabalho literário, imaginar isso. Como que seria se nós, seres humanos, tomássemos conhecimento da existência de uma outra civilização extraterrestre. E respondendo a sua pergunta, né, eu acho muito curioso essas aparições, né, porque o pessoal fala, tem relato, mas existe poucas fotografias, né, com qualidade, filmes com qualidade, sempre aquela coisa desbotada, suspeita. Eu particularmente acredito em vida alienígena, mas eu acredito também que as distâncias abissais entre as estrelas dificultam muito que essa interação aconteça. São fenômenos ainda inexplicáveis, mas que certamente têm alguma explicação. Áureo, o nome do livro Esfera, a Outra Terra. Isso. Esse livro, pessoal, estou aqui. Um manuscrito. Ele me fez um manuscrito. O livro mesmo disponível no formato e-book. Mas esse aqui é meu, viu? Esse é meu, viu? Ele está disponível no formato e-book na Amazon, pelo Kindle, tá certo? Mas agora em dezembro, janeiro, eu acredito que ele já vai estar disponível pela editora Flive, pelo site da editora. Eu posteriormente vou deixar os links aqui nos comentários para quem se interessar em conhecer, tanto do e-book como futuramente do livro físico. E o livro ele tenta fazer essa imaginação, né? Eu queria chamar a atenção que todos os dias, né, nós, seres humanos, a gente produz enormes quantidades de informações televisivas pelos aparelhos de TV. São jornais, novelas, filmes, documentários. É uma quantidade praticamente infinita de material. Vocês sabiam que esse material que é produzido pelas antenas, né, das emissoras de TV, elas vão para o espaço
E depois elas continuam viajando pelo cosmos por um tempo indeterminado. Até que, com o passar do tempo, os sinais ficam mais fracos, viram ruídos e eles se dissipam até desaparecerem. Mas imagina aí, se antes disso acontecesse, se uma mensagem, por exemplo, do Hitler, em 1936, que era considerada a primeira grande mensagem televisiva com força suficiente para viajar no espaço, ela fosse captada por alguma sociedade alienígena, que cartão de visita horrível, né? Nós não teríamos de nós, da humanidade? Ainda bem que curioso, né? Ainda bem que eles se dissipam. Então, da mesma forma, né? Nós todos os dias nós estamos produzindo esse tipo de conteúdo, e se existir uma civilização parecida com a nossa, com capacidade de entender as nossas mensagens e reproduzi-las, ver o Jornal Nacional, ver as novelas, que deslumbre, né? Eles não teriam da nossa sociedade, da nossa civilização. Cara, esse fato que o Aro falou sobre essa viagem espetacular, que se dissipa, termina, né? Uma hora para outra. Isso daí a economia brasileira já fez isso com as viagens da maioria dos professores. A gente viajava muito, agora se dissipou, mas não com essa viagem, mas com a economia brasileira, né? Verdade. Mas vamos voltar. O que vale aqui é falar sobre esse teu livro. E curioso, eu quero agradecer aqui que ele coloca, ele cita no seu livro algo muito curioso, e ele observa algumas pessoas que você coloca no teu livro como anônimas, né? É isso a palavra certa? Que aí você cita justamente o professor Emanuel nesse teu livro aqui. Isso aí no meu livro tem alguns personagens aí que eu faço uma singela homenagem a alguns amigos, a alguns colegas, e eu nomeio os personagens, alguns personagens com os nomes de alguns amigos. E tem o Emanuel aqui no meio. Gostei, é por mim mesmo, você até me falou, eu quero agradecer. O livro que vocês podem conseguir No momento ele está disponível no Kindle, na Amazon em formato e-book, mas em breve ele vai estar também disponível no formato físico pela editora Flive. Baixe que é muito bom, muito bom, muito bom. E fatos curiosos, cara. Eu aqui, de vez em quando, não, frequentemente, quando tu joga aqueles vídeos aqui, eu quero mostrar aí o canal Áureo Maza, com dois Es, né? Isso. Áureo Maza. Tem fatos ali extraordinários e meio curioso. Esse último vídeo que você colocou fala justamente de uma outra civilização. Sim. Na verdade, esse meu vídeo mais recente é sobre gradações de civilizações, que foi uma teoria que um astrofísico chamado Nicolau Kardashev, ele propôs. É a famosa escala de Kardashev. Em meados dos anos 60, ele tipificando como é que seriam as civilizações estelares, do tipo 1, tipo 2, tipo 3. No caso, a tipo 1 seria aquelas civilizações planetárias, que elas utilizam todos os recursos energéticos de um planeta. As do tipo 2 são aquelas com capacidade de utilizar todos os recursos... Tá, é esse daqui? Exatamente. Eu quero voltar aí, ó, a esfera e outra terra, né? Tá pegando aí, Matheus, direitinho? Né? Disponível no formato e-book. E aí ele fala justamente, aí, ó, coisa extraordinária, algo... Quase tipo zero. Aí. Uma grandiosa sociedade galáctica. Talvez você esteja se perguntando por que essa grandeza é chamada de escala... Mas vamos lá, entre lá no canal para ficar um negócio bem curioso. Entra lá no canal e vejam isso daí. Mas vai continuando aí, esse vídeo aí. Bom, aí continuando, as civilizações do tipo 2, elas têm a capacidade de coletar toda a energia de sua estrela hospedeira, no nosso caso seria o Sol, e uma civilização do tipo 3, ela teria a capacidade de coletar a energia de praticamente todas as estrelas de uma galáxia. Seria já uma tipo de civilização assim que já beira mesmo a ficção científica. Na verdade, esse assunto ainda é meio que tratado como ficção científica, né? Mas relembrar que tudo que foi ficção científica no passado, com os próprios celulares, nos anos 60, nos anos 70, hoje é uma realidade. Então, o que seria ficção científica se uma preparação para o futuro, né? Exato. Aí só voltando ao meu livro, eu estava contando que nós emanamos mensagens todos os dias e que alguma civilização alienígena pode captar e ter um deslumbre da nossa própria civilização. O meu livro ele trata o ao contrário. Fomos nós que captamos uma longa mensagem alienígena de uma civilização humanoide
parecida, mas não igual à nossa, com muitas e muitas horas de gravação. A imagem veio toda modulada nas ondas eletromagnéticas que viajam pelo cosmos, mais ou menos umas 5.000, 6.000 horas de gravação. E todo esse material, ao longo de muitos anos, ele foi escondido pelos governos e, ao mesmo tempo, ele foi entendido. Uma multidisciplinar equipe foi montada para tentar entender, e a partir daí a gente conseguiu ter um grande deslumbre dessa civilização alienígena, e essa história eu conto dentro do livro. Paralelamente a isso, né, existe a trama do livro, que é um personagem, um professor de história, batalhador, né, que tenta passar seus conhecimentos, seus valores para os seus alunos. Ele teve uma irmã desaparecida, que era linguística, e muitos anos depois ele recebe uma estranha ligação de um americano e dá esperança dessa irmã estar vivo. E ele se envolve nessa trama, nessa conspiração alienígena. Isso, ele fica naquele dilema, se deve ou não revelar esse segredo para a humanidade, como é que isso seria visto, o que as pessoas achariam dele, né? E é mais ou menos isso. Quem gosta do tema é bem curioso. Estamos também ao vivo pelo Instagram da escola, @Colégio Dragão do Mar, pelo site www.colégiodragãodomar.com.br. Você pode olhar lá, nós temos vários cursos online, dentre eles curso de jornalismo, temos cursos de informática, curso de cuidador de idoso, curso de energia solar. Então são cursos que você pode fazer diretamente no conforto da tua casa. Nós estamos nesse exato momento com o escritor Áureo Maza. E aí o Maza está falando aqui, o Áureo está falando aqui justamente, você acredita em vida fora essa que nós temos? Quem assistia os Jetson, isso daí a juventude aí vai saber o que é isso. Tem um caso engraçado para contar para vocês, né? De um físico italiano chamado Enrico Fermi. Ele foi um dos desenvolvedores da bomba atômica. Trabalhou no projeto Manhattan e logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha muitos colegas, muitos amigos. Um dia no almoço, ele estava almoçando, ele estava lendo as tirinhas de jornal, de humor, e ele viu uma notícia que chamou muita atenção dele, né? Que as tampas das latas de lixo estavam desaparecendo. E essas tampas de lata de lixo, elas se pareciam muito com os discos voadores. Ele achou aquilo curioso, né? Os amigos comentando. Aí deu um estralo na cabeça dele, né? Onde está todo mundo? Foi aí que surgiu o paradoxo de Fermi. Aquela pergunta, né? Se existe tanto espaço no universo, por que até hoje a gente não conseguiu nenhuma prova inconteste de vida alienígena? Por que nunca aconteceu uma comunicação? Tanto espaço, né? E o Fermi era um matemático e ele era também um estatístico. Então ele começou a fazer todo tipo de conta e simplesmente virou um paradoxo. Era para existir. Aí, contrapondo-se ao paradoxo de Fermi, começou a surgir algumas teorias bem interessantes, como a teoria do grande filtro. A teoria do grande filtro, ela teoriza duas vertentes. A primeira vertente, ela teoriza que a gente não consegue encontrar vida alienígena porque talvez nós sejamos a primeira civilização, pelo menos da nossa galáxia, a ter desenvolvido vida inteligente. E por isso que a gente não se contacta. Se existir alguma outra vida inteligente, ela é menos avançada que a gente, porque nós somos a primeira. E existe a outra vertente, que essa é temerosa, que é a do grande filtro, que diz que toda civilização inteligente, ela se desenvolve até um determinado momento. Aí acontece alguma coisa, um cataclismo, uma guerra, alguma coisa que a destrói. E que nós ainda não passamos por esse grande filtro, mas nós estamos a caminho. Aí como saber qual das duas seriam? É complicado, mas existe uma pista. Vamos olhar para Marte, planeta vermelho. Muita gente acredita que Marte talvez já tenha abrigado vida semelhante à nossa. Eu digo semelhante à nossa, não digo humana, mas baseada no carbono. Porque Marte tem vestígios de gases, gás metano e outras composições químicas que deixam a entender que Marte já teve atmosfera e que Marte ter sido um planeta habitável e que alguma coisa aconteceu. Então o que é que isso quer dizer? Se a gente encontrar algum vestígio de vida lá, ainda que microbiana, isso quer dizer que Marte passou pelo grande filtro.
e que nós somos os próximos. Oi, que é isso? Ei, Matheus. Olha, depois de Marte e Terra, será? Né? Eu quero viver mais uns 200 anos. Mas tem uma ainda mais sombria. Diga. Inclusive, tem esse mesmo nome, é a Floresta Sombria, que é de um autor chinês chamado Cixin Liu. Ele ganhou prêmios internacionais e ele inclusive é um inspirador daquela série do Netflix, O Problema dos Três Corpos. Muito legal, recomendo muito a série, muito divertida. A teoria, né, que se chama Floresta Sombria, ela faz uma metáfora, né, que o universo é como se fosse uma grande floresta escura. As criaturas vivas, cognitivas, inteligentes, elas propositadamente, elas ficam escondidas, elas não fazem barulhos porque elas têm medo que uma civilização mais tecnológica, bélica, as encontrem e as destruam. Mas por quê? Será que o universo não é pacifista? Talvez não. A gente não sabe, né? Stephen Hawking, que é aquele cientista já falecido, que teve aquele problema de saúde, que ficou cadeirante, teve problemas de dificuldade de fala, ele tinha inclusive essa preocupação e deixava esse alerta. Ele era muito preocupado com essa nossa demanda de ficar sempre produzindo conteúdo, e esse conteúdo viajando para o espaço, em algum momento ele ser descoberto e uma civilização alienígena nos atacar. Porque se a gente pegar o próprio exemplo nós, como humanos, quando os europeus chegaram nas Américas, que eles se depararam com uma civilização menos desenvolvida, o que foi que aconteceu? Um grande M, não foi? Claro. Então, se a gente tirar como experiência a nossa própria história, nós deveríamos estar nos precavendo disso. Mas como é que a gente poderia parar o progresso, né? Por exemplo, essa live que nós estamos fazendo, ela vai viajar para o espaço através das ondas eletromagnéticas. E quem sabe, né? Alguma civilização alienígena nos capte em algum momento. Será que você concorda ou não? Se quiser mandar a sua pergunta agora mesmo para o nosso escritor Áureo Maza, não esqueça, @AureoMaza com 2 Es, tanto no Instagram quanto também no YouTube, né? Isso, exatamente. Áureo, é um prazer muito estar com você aqui, esses fatos curiosos, avisando que esse debate Dragão do Mar é justamente falando de que fatos curiosos. Nós não falamos aqui de religião, nós não falamos aqui, não colocamos nada, porque é um fato de você pesquisar e um fato curioso. Sempre a gente vai trazer aqui, Áureo e mais outras pessoas, fatos curiosos para que os nossos alunos se deleitam em casa, ouvindo e pesquisando. Porque eu sempre digo, não apenas escutem, mas façam o quê? Pesquisem. Nós temos hoje o mundo na nossa mão para que a gente possa pesquisar. Áureo, então o livro ele fala dessa história puxando para ufologia. Você teve alguma desses eu acho que 16 anos de idade, quanto desse teu tempo aqui teve algum fato curioso que você pode dizer, Manuel, eu tive um fato curioso que eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, né? Eu sempre gostei muito de viajar para o meu interior, né? Para dentro de mim. E há muito tempo eu tinha o desejo de colocar para fora, externar esse meu lado criativo, né? Eu trabalhei durante muito tempo em agências de publicidade, em veículos de comunicação, eu fui produtor de eventos, hoje eu me dedico à carreira no serviço público e nos meus tempo vago eu me dedico tanto a escrever. Esse é o primeiro de vários livros nessa temática, porque essa história ela é longa. Se Deus quiser, se Deus me der saúde, eu vou tentar concluí-la. E meu segundo passatempo, digamos assim, agora é produzir vídeos. No meu canal no YouTube, o pessoal aí, o Manuel já deu as dicas, tem muito conteúdo de ficção científica, de ufologia, de fatos curiosos, educação, pensamentos. Visitem lá meu canal no YouTube, visitem também meu Instagram, que eu acho que vocês vão se deleitar com o meu material. E, mais uma vez, agradecer aí pelo espaço. E eu sempre costumo dizer a todos os alunos, as pessoas, os amigos, nós temos, como eu te falei, o mundo nas nossas mãos e a gente tem que estudar mesmo, porque a única coisa que ninguém pode roubar de você é o que você aprende, é o que você coloca aqui na tua mente. Ele pode te roubar dinheiro, roubar a tua casa, mas ele não rouba a tua inteligência, algo que você coloca aqui. Eu pensando que o Áureo ia dizer um fato curioso aí, que ele falou que pensava, né,
Aí a mulher tomou um susto, a esposa dele, e aí ele pensando que a esposa era o Eu particularmente eu não daquele. sou muito entusiasta dessas aparições. Eu tenho sempre um pé atrás. Eu sempre acho que tem alguma explicação racional. Porque, como eu disse... Mas aí eu lhe pergunto, desculpe cortando, não foi brincadeira, esse fato ocorreu mesmo. Você sabe que no interior, quando você chega no interior, pessoal, você pode olhar, a quantidade de estrelas, ela maior, bem maior, né? Bem maior. Por causa da luz, né? Que é a luz da cidade. Pronto. Né? E esse fato foi um fato... Mas eu acredito. Que, olha, hoje eu tenho 53 anos. Eu tinha, na época, entre 15 e 16 anos. E você está entre 15 e 16 anos, há um tempinho, mais de 30 anos atrás, lá em Acaraú. Né? Mas foi um fato realmente muito curioso, que até hoje eu guardo para mim, porque eu pensei... Depois, conversando com os meus amigos que estavam ali, né, apenas 2 pessoas que estavam, que os outros conversando, brincando, e os 2 que estavam comigo, e tinha mais uma garota do lado da gente, que observou. E eu fiquei curioso, porque se fosse um avião, o avião ele não pode parar. Né? Se você eu vejo, quando eu estou ouvindo, tá passando algum avião, ele não vai parar. Não existe freio, né? O avião dá uma freada, dá uma olhada, opa, tô aqui, vou embora. E outra coisa, o fato foi a rapidez, né? Porque, como eu te falei, parou, fez 2 voltas e desapareceu. Né? Então a queda de uma estrela, eu disse, não foi queda de estrela. Avião também eu tirei na mesma hora que não poderia ser, né? Ilusão de ótica, né? Um fato que os meninos estavam comentando, mas ficou na minha memória, né? Na minha lembrança, né? Se foi há 30 anos atrás, se for aquele tempo que ele tem que passar aí, que vai a história, e então eles ainda estão por aí rodando. Mistérios atraem mistérios, né? Quem sabe não estariam atrás do Emanuel para levar, mas não levaram. Sabe, né? Ainda bem que não levaram, né? Não levou, estou aqui. Mas existem muitos mistérios entre o céu e a terra, né? Já dizia, né? Aquele dramaturgo inglês, né? O Shakespeare, né? Mais conhecimento, mais história. Além de escritor, aí vamos chegar aqui a poesias, né? Eu sou um curioso também pela história, né? Sou um pouco frustrado porque eu cheguei a frequentar a faculdade de História, mas eu não concluí o curso, né? Isso é uma certa frustração que eu tive, né? Que era aquela vontade de ser professor, de tentar passar o conhecimento. Que eu não pude fazer em sala de aula. De alguma maneira eu tento fazer no meu livro, né? O meu livro ele tem a ficção científica, mas eu tenho aquele cuidado de ter um pouco de reflexão, de ter frases interessantes, coisas para tentar fazer o meu leitor, ele refletir, ele pensar um pouco além da fantasia. Uma coisa dizendo, não é porque não existe explicação, não significa que não aconteceu. Não tem uma explicação, mas as distâncias elas são abissais. Eu particularmente acredito que se um dia nós fizermos contato com uma outra civilização alienígena, ela talvez não se dê necessariamente por uma visita física. Talvez alguma mensagem, alguma coisa bem inusitada, como o meu livro, inclusive, sugere que foi. Eu acho que na nossa idade, eu acho que um dos filmes que mais, apesar do... Eu digo isso que hoje a tecnologia, tem muitos filmes por aí que são assustadores em termos por motivo da tecnologia, algo extraordinário em termos de tela, né? Mas foi aquele ET, o extraterrestre. Isso sim. Em 1983, por aí, 84. Quer dizer, aquele fato lá, ele gerou na cabeça daquela juventude algo... Então, gerou uma expectativa na cabeça de muita gente, né? Aquela hora que ele vai na bicicleta, lembra como se fosse hoje, lá na bicicleta, e aí aquele dedinho, né? Aquele dedinho ficou na história. Vamos criar aqui um raciocínio. Imagine nós. Lembra do filme Avatar? Pronto, vamos pensar no Avatar. Ao contrário, somos nós, seres humanos, que fomos para um outro planeta. No caso do Avatar, a gente foi para uma lua. A estrela, né? Na verdade, não é uma estrela, não é uma única estrela, é um conjunto de 3 estrelas. Foi até que inspirador do livro O Problema e da série O Problema dos 3 Corpos, né? Nós fomos até lá com um objetivo, que foi minerar aquele planeta, que foi pegar recursos. Então você
colocar esse raciocínio. Você acha que uma civilização alienígena mais avançada vem de um lugar longe pra caramba, com uma tecnologia que a gente não consegue compreender, como eles conseguem viajar até aqui, para ficar fazendo firula aqui pra gente ficar vendo, para ficar abduzindo pessoa, abduzindo animal, fazendo desenho em plantações? É por isso que eu acho um pouco fantasioso essas teorias que os alienígenas, se eles têm a capacidade de vir aqui, se eles viriam aqui apenas para fazer firulas. Se eles viessem para cá de alguma maneira, com certeza era com um objetivo. Isso colocando a gente como exemplo, porque se nós fôssemos para uma outra estrela, para uma outra, e se deparássemos com uma civilização, com certeza nós não iríamos lá apenas para fazer essas pequenas aparições. Nós iríamos querer interagir com essas criaturas. Pelo menos é a maneira racional como um ser humano pensa. É claro que uma civilização alienígena pode ter uma maneira diferente de pensar. E a gente não sabe. Por exemplo, a gente não sabe nem como é que seria a linguagem. A gente tem a matemática, talvez como um denominador comum, porque 2 mais 2, tanto aqui como em Andrômeda, que é a galáxia mais próxima, é 4. Mas a matemática, lembrando, é uma ciência criada por humanos, feita com analogias na nossa natureza. Se a matriz de uma outra civilização for uma outra coisa, por exemplo, no nosso caso é o carbono, mas se uma civilização alienígena for baseada no silício, ou seja, seria uma outra maneira de pensar. O que eu quero dizer é que talvez a maneira como uma civilização alienígena seja tão diferente da gente, que a gente não tem como mensurar como seria. Então a gente como matemático, agora como matemático eu fico com um fato curioso, é com os maias, né? Sim. Os maias, as pirâmides do Egito, coisas feitas de uma forma que até hoje, com a tecnologia que nós temos, fica assim pensando como foram feitas com tanta qualidade e com tamanho milímetros, cada corte, como foi feito aqueles cortes, que é fato muito curioso realmente, que até hoje se fala, se estuda, os desenhos que se colocam lá, né, de determinados seres humanos que não existiam na época. Talvez sejam os Anunnakis, né? Os famosos Anunnakis. Grande parte do conhecimento da humanidade foi perdido com a destruição de diversas bibliotecas famosas, como a de Alexandria, por exemplo, que é a mais notória. Teve um terremoto no século II ou III, eu não recordo agora com exatidão, e a quantidade de conhecimento que foi perdido ali é incalculável. Talvez nos pergaminhos que existiam em Alexandria, que está no Egito, né? É a atual Cairo, né? Cidade do Cairo, capital do Egito, que antigamente era Alexandria, talvez tivesse os escritos de como as pirâmides foram construídas pelos humanos. E alguns escritos também dos sumérios. Que estão aí, às vezes não querem divulgar para não ter nenhum problema. O pessoal que é mundial, que é entusiasmado nessas teorias, né? E a gente não pode descartar nada, né? Claro. Uhum. Eles acreditam que uma raça alienígena, né, que a gente chama elas de Anunnaki, teriam visitado a Terra há milhares de anos atrás e que eles teriam feito algumas experiências genéticas com os humanídeos, que eram as criaturas que nos antecederam, vieram antes de nós. E essas experiências genéticas desses supostos alienígenas fez o que somos hoje, resultou no Homo sapiens. E que os Homo sapiens eles foram criados pelos Anunnakis para coletar ouro. Esse era o objetivo, porque o ouro é uma coisa muito rara no universo. Vai continuando, mas onde é que vem o ouro? Esse fato do ouro. Observem esse fato. O ouro, normalmente, ele é originado das estrelas, né? Mais ou menos quando elas explodem, né? Que a gente chama de supernovas. Quando elas explodem, elas mandam, né, para todos os cantos do espaço resíduos. E quando elas batem em corpos rochosos, como meteoros, planetas, elas vão se acumulando. Ou seja, todo o ouro que existe na Terra veio de alguma estrela que explodiu, que virou uma supernova. É por isso que naquele tempo eu andava com estilingue atrás de ver se eu batava alguma estrela. E se tinha alguma cair, eu vou botar lá um pedacinho de algum no apartamento ali, ver se cair alguma coisa na... que ainda... O fato é esse, né? É engraçado, né? Os antigos, eles sempre tendem a colocar em alguma espécie de divindade, em alguma coisa sobrenatural que a gente não consegue explicar. A ufologia, pelo menos a ufologia mais moderna, ela tenta dar um caráter um pouco mais científico, ela tenta criar uma explicação. Mas o problema da ufologia,
não poder ser considerada ser uma ciência é porque ela não pode ser experimentada e testada. Ela está no campo da hipótese, ela está no campo da teoria. Ela é muito mais uma ciência humana do que uma ciência prática, porque justamente ela não pode ser testada. Mas ao longo do tempo vem surgindo estudiosos, alguns astrofísicos que tentam ver a coisa com um pouco mais de clareza e tentam buscar alguma explicação científica, porque afinal de contas, né, como diria Carl Sagan, né, se não houver vida em outras partes do universo, é um grande desperdício de espaço. Eita aí! E aí fica para vocês agora alguns comentários, vocês vão estar aí com esse vídeo disponível tanto no canal do Colégio Dragão do Mar, como também no canal do escritor Áureo Maza. Áureo, estamos chegando aqui ao final de mais vários vão acontecer por aí, tá certo? E aí eu quero as suas considerações finais, mandar um abraço aí pro pessoal, falar do teu canal. Áureo, prazer. O prazer foi meu, foi muito legal essa experiência. Foi, na verdade, minha primeira experiência de ser entrevistada. Eu quero agradecer quem nos ouviu, né? Quero agradecer o espaço aqui do colégio e dizer pro pessoal que tem curiosidade, gosta desse assunto, que visite aí o meu canal, no YouTube, o meu Instagram, né? E que tem muito assunto interessante lá no meu canal. E uma última mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: não sonhem suas vidas, vivam seus sonhos. Áureo, prazer ter você aqui. Não esqueça, baixe lá Esfera, a Outra Terra, do nosso amigo Áureo Maza. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.